Vamos lembrar o que nós estudamos até agora. Nós paramos no ano 68 da era cristã, tá bom? Nesse estudo de história da igreja. Estamos ainda no primeiro período, a igreja primitiva, então no ano 68 da era cristã, quando terminou a perseguição de Nero. A partir agora da página 75, que é o capítulo 4 do nosso livro, nós vamos estudar esse capítulo. Ele tem o título de Nero a Domiciano. Ou seja, Nero foi um imperador mau, né, que perseguiu os cristãos, e ele, na verdade, foi um imperador mau para, vamos dizer, toda Roma, diz a história. E entre Nero e Domiciano, nesse período, nós vamos falar aqui principalmente do desenvolvimento da igreja. Tá bom? A igreja vai crescer muito nesse período. Então, o ano 68 da era cristã. Eu procuro sempre fazer um paralelo com vocês sobre a história de Israel. Então, lembre-se, nesse período, ano 68, Israel está cercado pelo exército romano, liderado por Vespasiano. E esse Vespasiano que está cercando Jerusalém, ele será também o futuro imperador, né? Vai ser um ano turbulento, ano 68, 69. Então esse Vespasiano vai ser o futuro imperador, até o cerco de Jerusalém e o sucesso que ele tinha em outras guerras, né? Dava a ele o status de um maior general de Roma naquele período, tá bom? Bom, então de Nero a Domiciano. E Domiciano eu coloquei como limite porque no período de Domiciano é que será retomada a perseguição. Então esse intervalo é um intervalo de crescimento da igreja e de importante nós estudarmos, né? O comentário diz: após a morte de Nero, em 68 da era cristã, a perseguição aos cristãos foi reduzida. Foram 30 anos de paz, eu botei paz entre aspas, porque assim, era uma paz relativa também. Muitas pessoas continuavam odiando os cristãos, né, acreditando não só no que Nero disse, mas também em outros pensamentos que eles já estavam tendo, dizendo que os cristãos eram os responsáveis pelas doenças, né, pelas derrotas, pelas pestes, todo tipo de coisa ruim que acontecia, eles já estavam culpando os cristãos, tá bom? Então, por isso que eu botei paz entre aspas, né? Então, foram 30 anos de paz, onde os cristãos voltaram a viver em Roma como cidadãos comuns, apesar do povo continuar acreditando que os cristãos haviam colocado fogo em Roma. E outros acreditavam aos cristãos todo tipo de desgraça que caía sobre o império. Cada derrota para os bárbaros era culpa dos cristãos. Cada seca, enchente ou moléstia era culpa dos cristãos. Então, os cristãos eles já não tinham uma vida fácil no império, né, porque eles tinham um problema. Qual era? Era o confronto com a religião pagã. Quando os pagãos sabiam que os cristãos, que eles viam como uma seita judaica, então, como eles sabiam que os cristãos, eles diziam que os deuses romanos não existiam, que eram deuses falsos. Assim como os judeus também falavam isso. Então, já havia, pelo menos no cidadão religioso, né, havia já um ódio contra os cristãos. Eu coloquei abaixo aí para uma consulta até histórica, vocês podem precisar em algum momento dos imperadores nesse primeiro período de estudo da igreja cristã. Tá bom? Então comecei lá com Tibério, ok? Para indicar, foi o período que Jesus veio ao mundo, o imperador era Tibério. Aí depois veio Calígula, o louco, depois Cláudio, e aí veio Nero, que terminou no ano 68. Observe agora o que vai acontecer
ainda no ano 68. Se você observar aí nessa grade, você vai ver 3 imperadores no ano 68. Um imperador chamado Galba, outro Otônio, outro Vitélio. Ou seja, Roma se dividiu. E foram 3 imperadores assim que eles eram meio políticos, né? Como Nero e já Vespasiano, por ser considerado o grande general desse período, claro, ele tinha também o maior exército com ele. Então, por isso que ele vai acabar tomando o poder em Roma. Pois bem, depois de Vespasiano vem o seu filho Tito, que é famoso, né, porque ele concluiu o cerco de Jerusalém que seu pai iniciou. E depois de Tito vem Domiciano. Vocês vejam que coisa interessante para eu mostrar para vocês. Nero, ele era um imperador que ele não era um soldado, ele foi um indivíduo criado na corte de Roma. E depois, Vespasiano e Tito, que reinaram por um tempo maior, eles já eram soldados, estavam nas batalhas, nas guerras, né? Então, esses 2 imperadores, vocês verão que eles não terão problema com os cristãos, né? Vão, assim, fazer alguma investigação, chamar descendentes de Davi, os parentes de Jesus, para julgar, algumas questões assim, mas ele não vai perseguir os cristãos. Ele faz algumas investigações, alguns questionamentos, só isso. Mas já Domiciano nós veremos que ele já é um imperador, que ele foi criado longe dos exércitos e foi criado com os religiosos. Nós veremos que teve um momento que ele foi até protegido pelos sacerdotes de Ísis, né? Então, esses 2 homens, Nero e Domiciano, eles já serão homens que perseguirão o cristianismo, né? E depois de Domiciano, aí nós teremos aí Nerva, Trajano, Adriano, os imperadores que, de alguma maneira, influenciam nesse período para nós. E comento, a próxima perseguição terá início no ano 89, 8º ano do reinado de Domiciano. Então, de 68 até 89, você não terá perseguição ao cristianismo. Então, nesse tempo, né, são 21 anos, então, nesse tempo o cristianismo vai se expandir de uma maneira tremenda, de maneira que Domiciano, exatamente por ele ser religioso, é que ele vai começar a criar problema para os cristãos, porque ele vai passar a considerar que a religião de Roma estava enfraquecendo. E isso era ruim para o império, na visão dele. Na visão dele, isso é ruim para o império, porque se o culto aos deuses enfraquecesse, significaria que os deuses também poderiam abandonar o povo, abandonar as guerras. E aí, como os romanos iriam vencer? Porque, no entendimento deles, quem dava a vitória na guerra eram os deuses. Os deuses determinavam a vitória ou determinavam a derrota. Quando determinavam a derrota, a explicação deles era: os deuses estão nos punindo. E nós veremos que nesse período de Domiciano ocorrerão revoltas significativas no Império, né? O que vai deixar Domiciano ainda mais revoltado com o cristianismo, exatamente pelo cristianismo dizer que os deuses não existem, né?